Você entra na faculdade de ciências exatas porque sempre foi o seu sonho, porque você é uma pessoa que tem certa facilidade com matérias das exatas, tipo matemática, física e etc. E logo no seu primeiro período, você se depara com cálculo 1. E acontece uma catástrofe. Você tira notas baixas, você é reprovado, fica de recuperação. E aí você começa a se perguntar se você realmente é tudo aquilo que você imaginou, se você realmente é bom em matemática. E parece que toda a sua autoestima que você construiu durante toda a sua vida cai por terra. Porque você sempre pensou que você era uma pessoa inteligente e tudo mais, mas aí você começa a reprovar nessa matéria, tira notas baixas, você olha para o lado e você vê um tanto de gente entendendo essa matéria e você não, e aí começa o colapso. Crise de baixa autoestima, você começa a pensar que você não é suficiente, que você não deveria estar ali. Esse é o cenário que muitos de vocês passam quando entram em cálculo 1. Inclusive, eu já passei por esse cenário de enxergar essa matéria é muito difícil, parecer que todo mundo ao meu redor estava entendendo, menos eu, e ficar desesperada, pensar que eu não era tão inteligente quanto eu pensei que eu era, e isso é um colapso. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Júlia, sou formada em matemática pela UFMG. Atualmente eu estou na pós-graduação também em matemática pela UFMG e eu tô simplesmente amando. E eu quero muito compartilhar com vocês como foi a minha experiência, como que costuma ser a experiência de outros alunos que eu atendo que também fazem cálculo 1. É uma matéria que tem um índice de reprovação que é, assim, altíssimo. E esse problema não está restrito ao UFMG, porque eu tenho alunos de outras universidades também, até mesmo particulares, então não é nem um problema das federais em si. Cálculo 1 é uma matéria que as pessoas costumam ter muita dificuldade. Então a ideia desse vídeo é a gente explorar o porquê que as pessoas costumam ter tanta dificuldade em cálculo 1, como você pode fazer para superar isso, como lidar com uma possível reprovação, se esse é o seu caso, como lidar com notas baixas e, enfim, tudo que envolve cálculo 1 nós vamos conversar nesse vídeo. Porque o meu intuito é trazer conforto para vocês, mostrar que reprovar nessa matéria ou tirar uma baixa nota não é sinônimo de que sua carreira acadêmica está destruída. E a gente fica muito preocupado com isso porque a gente, desde antes de entrar na faculdade, a gente fica, não, eu tenho que ter um histórico impecável, porque para que eu consiga um bom emprego, para que eu consiga prosseguir na carreira acadêmica, eu preciso ter um ótimo histórico. E é muito triste que essa situação acontece com a gente, logo nós, alunos que quando a gente sai do ensino médio, nós temos facilidade em matemática e tudo mais, e a gente toma esse susto mesmo. Então vamos explorar o primeiro motivo disso acontecer com tanta frequência, com tanta gente e em tantos estados do Brasil. Bom, isso acontece principalmente porque quando a gente sai da escola pensando que a gente é super bambambam em matemática, muitas vezes, na verdade, o que a gente sabe fazer é aplicar um algoritmo que a nossa professora ensinou. Não necessariamente a gente aprende a raciocinar, a questionar, a ser mais autodidata. A gente não aprende isso muito bem durante a escola. Então, para os objetivos da escola, a gente consegue cumprir os objetivos da escola e, consequentemente, a gente tira uma ótima nota. E aí a gente fica com o ego inflado, né? A gente pensa que a gente é o bambambam da matemática. Mas o lado positivo de ser, vamos dizer assim, de você tirar uma baixa nota nessa matéria é que você meio que cai do cavalo e você percebe que você precisa estudar mais do que você pensava que precisava. Para pensar. Quando a gente está estudando até mesmo para uma prova, por exemplo, você está estudando para o vestibular, você foca mais na matéria que você tem mais dificuldade ou menos? A matéria que você tem mais facilidade, você resolve um pouquinho exercício e você deixa um tempo maior dedicado à matéria que você acha mais difícil. Muitos de nós, quando entram na faculdade de ciências exatas, achavam matemática fácil lá na escola e, consequentemente, não era uma matéria que a gente precisava dedicar tanto tempo estudando. A gente estudava mais as outras matérias. Então, quando a gente cai do cavalo em cálculo 1, isso é bom para que a gente perceba que a gente precisa estudar mais do que a gente pensava que precisava. Quando a gente estava na escola, a gente estudava, assim é que estudava quando chegava da escola, né? Mas pouquíssimas horas por dia, isso já, pouquíssimas horas não, pouquíssimos minutos, na verdade. Pouquíssimos minutos por dia, só fazia o para casa ali e achava que estava bom demais. E quando chega na faculdade, a gente percebe que não é assim. Não é estudando poucos minutos por dia, não é só fazendo o que o professor pede que vai garantir que você aprenda esse conteúdo de fato. E isso é um choque gigantesco. Você está na transição entre como você estudava na escola e como você deve estudar no ensino superior. E a forma que você tem que estudar no ensino superior
tem que ser muito diferente do que a forma que você estudava na escola, porque o nível de cobrança é maior, você está mais velho e, consequentemente, mais maduro. E a faculdade está ali para te tornar um profissional de ponta. Ela não pode ficar passando a mão na sua cabeça e te ensinando só o básico. Não, ela precisa te ensinar a aprofundar nas coisas. E outra coisa que atrapalha muito esse processo é a nossa mania de ficar dependendo só do professor. É a nossa comodidade de eu tenho uma dúvida? Então eu vou esperar a próxima aula para perguntar para o professor. Muitas vezes a gente entra no cálculo 1 sem ter essa autonomia de eu tenho uma dúvida, eu vou me virar nos 30. Se eu não conseguir me virar nos 30, aí que eu vou apelar para o professor. A gente ainda tem essa mania que, de certa forma, é muito imatura quando a gente pensa na realidade acadêmica mesmo. Esse vídeo, gente, não é um vídeo de positividade tóxica no sentido de você reprovou em cálculo 1, mas veja o lado positivo. Não, não é isso que eu estou te falando. Mas é porque, às vezes, essa reprovação em cálculo 1, ela, por trás, tem todo um contexto na gente, coisas que mostram que a gente precisa mudar para que a gente não reprove de novo. E eu sei que é muito fácil pra gente, a gente quer abrir um vídeo e uma pessoa falando exatamente aquilo que a gente queria escutar. De, não, foi realmente culpa daquela faculdade, culpa daquele professor mesmo, você é o bambambam, não, deixa eles pra lá, preocupa com isso não, 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 não. Mas eu também preciso te falar que, sim, o professor tem o seu papel, a instituição tem o seu papel e você tem o seu. E se você garantir que você está fazendo a sua parte, aí realmente você não tem que se preocupar com o professor e com a instituição, porque aí isso é um problema deles. Não cabe a você se preocupar com algo que você não pode mudar. Mas esse vídeo, eu não tô aqui para falar mal do professor e da instituição, porque eu sei que existem professores muito ruins, instituições que realmente colocam cálculo no primeiro período, e isso é péssimo. Mas o meu objetivo aqui é te mostrar o que você pode fazer para mudar. O que você pode fazer, qual é a sua parte nesse processo e como você pode melhorar para que você não tenha uma nova reprovação, certo? E quanto a esses casos especiais de professor com didática ruim, isso que eu tô te falando nesse vídeo também vai te ajudar para esse caso. Porque professor com didática ruim, como é que a gente resolve? Infelizmente, estudando sozinho, aprendendo a estudar sozinho, sendo autodidata, ou fazendo um abaixo-assinado, e às vezes isso resolve para tentar tirar o professor, mas dependendo da universidade que você está, fazer abaixo-assinado não resolve, não. É realmente você aprender a lidar com isso. Então, muitas vezes a gente percebe que na faculdade a vida vai te dar limões e você vai ter que dar um jeito de fazer uma limonada. Não adianta ficar reclamando que tem limão. Vai fazer, dá seu jeito, dá seus corre e vai fazer a limonada. Então, é isso que eu tô mostrando nesse vídeo. O que você pode fazer para mudar esse quesito. Voltando. Então, falei sobre a falta de base, sobre o quanto que é importante nós sermos autodidatas nos nossos estudos. E agora, a matéria em si, né? É uma matéria muito difícil e é um susto pra gente, porque é um nível de abstração muito diferente de tudo que a gente já viu na escola um dia. E é muito comum, é muito natural que essa reprovação venha. Mas não quer dizer que a sua vida profissional tá condenada porque você foi mal em cálculo 1. Mesmo porque por mais que, enquanto a gente está ali no cálculo 1, a gente enxerga essa matéria como um problema muito maior do que a gente, lá no final, quando você estiver no final da sua graduação, você vai ver que cálculo 1 era um problema que você conseguia dominar, não era maior do que você. Inclusive, tem matérias para frente que podem ser até mais desafiadoras do que essa, mas você vai conseguir vencer cálculo 1. Vai sim, no final das contas tudo se ajeita. Quando você vai fazer o processo seletivo, por exemplo, para entrar no mestrado e etc., eles não olham necessariamente a sua nota de cálculo 1. Ela é uma matéria introdutória, uma matéria que não tem tanto peso assim. O que eu já vi as universidades fazendo é tira uma média aritmética das suas matérias do semestre e usa essa média para ver se você vai ser aprovado no processo seletivo de mestrado ou não. Ou se não, eles olham principalmente as matérias mais avançadas do seu curso para só depois olhar como é que você foi em cálculo 1. Eles consideram que essas matérias avançadas, elas têm um peso maior do que cálculo 1. Então, se você tá aí pensando que tá tudo perdido porque você foi reprovado em cálculo 1, não tá. E você pode utilizar essa reprovação como uma forma de te orientar rumo à sua aprovação. Você pode fazer uma reflexão consigo mesmo sobre o que você poderia ter feito de diferente. E geralmente é isso. Geralmente é uma questão de a gente ainda não saber como ser muito bem autodidatas e é uma questão de falta de base. Então, é muito importante que na hora que você esteja estudando cálculo 1,
você cumpra alguns pré-requisitos. Inclusive, eu acabei de fazer um vídeo sobre como você pode fazer para ser aprovado em cálculo 1 e eu falo mais estratégias e tudo mais, mas basicamente, gente, é o quê? Você cumprir os pré-requisitos, você estudar muito bem os pré-requisitos de cálculo 1, que são funções, trigonometria e um pouquinho de sistema de equações. E depois, gente, enquanto tá vendo cálculo 1, resolução de exercícios. Não tem como ser diferente. Quanto mais exercícios vocês resolvem, mais vocês aprendem sobre técnicas de demonstração. E vocês podem perceber que tanto é que essa matéria se chama cálculo. Cálculo significa que você vai ter que calcular muitas coisas. É uma matéria que tem muitas continhas, vamos dizer assim, né? E qual é a melhor forma de você aprender a fazer continhas se não praticando elas? E cálculo, tem alguns professores que colocam uma abordagem um pouco mais aprofundada, mas não tem como fugir muito disso. É continha. E para isso você precisa praticar muito. Porque aí você consegue construir na sua mente uma estratégia de resolução de exercícios. E aí, por exemplo, quando um exercício parecido cair na sua prova, você já vai ter internalizado que aquela é a estratégia que você deve utilizar na sua prova. E isso vai te ajudar bastante também. E no mais, eu também tenho algumas indicações para vocês sobre plataformas e livros que vocês podem utilizar que com certeza vão ajudar muito vocês. Primeira plataforma, assim, em primeiro lugar, top 1, é a plataforma que se chama Khan Academy. Gente, eu tô divulgando essa plataforma porque eu realmente acredito nela. É uma plataforma gratuita, não é um vídeo patrocinado, mesmo porque, pelo menos por enquanto, eu nem tenho muitos inscritos pra isso. Mas eu tô indicando porque é uma plataforma que eu utilizei enquanto eu estudava cálculo 1. Eu utilizo com os meus alunos e um professor meu já utilizou também essa plataforma para nos ensinar cálculo 1. Nela você consegue resolver exercícios, você tem vídeos, você tem como fazer muita coisa e é muito interessante que você acesse ela. No mais, tem alguns livros que eu indico muito para você estudar cálculo 1, que é o livro do Stuart, que é um livro clássico assim do cálculo 1, e outro livro é da coleção do Gerson Hesse. Eu indico para vocês o volume 1, que é o volume de funções. Esse volume você vai conseguir cumprir melhor os pré-requisitos. E eu não lembro o número do volume, mas tem um volume que fala mais dessa parte voltada para cálculo 1, que também é um livro muito, muito, muito bom mesmo. E no mais, gente, vocês podem utilizar o YouTube aqui a favor de vocês, né? Você escolhe uma playlist de algum professor que você se identifica e maratona. Então, tem um professor secundário, além do seu professor principal, para você maratonar aqui no YouTube e você conseguir aprofundar as coisas com ele. Não deixe as coisas para a última hora. E, bom, no mais, gente, eu já vi muita gente sendo reprovada em cálculo 1. Eu acho que se você perguntar para qualquer graduando de exatas, assim, se você fizer uma pesquisa sobre qual é a matéria que mais se reprova, com certeza as pessoas vão responder ou cálculo 1 ou geometria analítica. São duas matérias que estão, assim, no top reprovação, mas porque são matérias mais do início da graduação e a gente ainda tem esse pensamento de depender muito do professor, a gente não tem tanta maturidade para estudar. E eu espero que, com esse vídeo, eu tenha te mostrado sobre o quanto que é importante você desenvolver essa maturidade. Também espero que você tenha se sentido acolhido. É uma coisa super comum ser reprovada nessa matéria. Não é porque é comum significa que a gente se sente menos pior, né? Mas saiba que você não é um extraterrestre, que esse é um problema exclusivo e individual seu. Tem muito problema envolvendo a didática do professor e às vezes a gente mesmo por trás disso, e isso é super comum. Os professores estão já muito acostumados a lidar com reprovações em cálculo 1. Então, não é isso que vai fazer com que você seja impedido de entrar na carreira que você quer, a conseguir entrar no mestrado e etc. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima. Tchau!